Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Juízes 4, versículo 4, que diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Amém? E eu quero falar para você, mulher, que nós fomos chamadas para profetizar. Eu sempre estou falando sobre isso para as mulheres, porque é algo maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós nesses dias. E eu quero falar dessa mulher Débora, que era uma juíza de Israel. A Bíblia fala que o povo, ao sair do deserto, entraram na Terra Prometida através da vida de Josué, porque Moisés era morto, então Josué leva o povo de Israel a entrar na Terra Prometida, e lá eles se apossaram das terras, se espalharam, cresceram, mas Josué morreu. E aí Deus levanta alguns juízes para continuar a boa obra na vida do povo, para continuar ensinando o povo, para que o povo não esquecesse as leis do Senhor, para que eles continuassem ouvindo uma voz que era a voz do Senhor, alguém com quem o Senhor falava, onde tinha sabedoria, onde havia o Espírito do Senhor e que podia levar o povo nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas dificuldades, né? Ajudar o povo na sua caminhada, então, naquele tempo. E ali não havia rei em Israel, mas haviam juízes. E nesse tempo aqui, no livro de Juízes, capítulo 4, havia uma juíza chamada Débora, uma mulher que era levantada por Deus naquele tempo para ser a voz do Senhor ao povo. E é tão maravilhoso que Débora, ela era uma juíza, mas ela não era somente uma juíza. Ela era profetisa. A Bíblia diz que ela profetizava. Ela era uma mulher que tinha a boca de Deus naquele tempo. Ela falava das coisas de Deus, ela profetizava as bênçãos sobre o povo, e o que ela falava era muito considerado por todos, porque ela atendia o povo que vinha a ela, quando eles tinham alguma causa, alguma coisa para ela julgar. Ela atendia debaixo de uma palmeira, né? A Bíblia diz que ela atendia numa palmeira entre duas cidades, entre Ramá e Betel. Ficava aquela palmeira e Débora se assentava embaixo e ficava ali recebendo o povo e falando da parte de Deus. Então, em tempo de medo e covardia, ela foi uma mulher que se levantou para ouvir a voz de Deus. Então, ela era uma mulher que trouxe direção para uma nação inteira. Todo o povo de Israel vinha até Débora para ouvir o que Deus tinha para eles. E eu quero dizer para você, nós mulheres somos chamadas para ser boca profética nesse tempo, para sermos mulheres que ouvem a Deus e que falam das coisas de Deus, que levam a palavra, que levam a voz do Senhor, o ensinamento do Senhor, os princípios do Senhor para muitas pessoas. E eu diria até para nações, porque fomos chamadas para conquistar nessa terra. E aí você pode dizer para mim, pastora, mas como que eu posso fazer isso? De que maneira? Eu sou essa pessoa tão simples. Débora era uma juíza, uma profetisa. E como que eu vou fazer isso? Eu quero dizer para você, nas pequenas coisas. Nós somos chamadas a profetizar, a ouvir a voz de Deus, a falar das coisas de Deus, nas pequenas coisas, no nosso dia a dia. Nós somos chamadas a falar das coisas que Deus tem preparado nesse tempo. Nós somos chamadas a profetizar, seja dentro da nossa casa, seja no lugar onde nós estivermos, lá no nosso trabalho, lá na escola, na casa das pessoas onde o Senhor nos levar, nos lugares onde o Senhor nos levar, na nossa simplicidade do nosso dia a dia. Nós somos chamadas e escolhidas por Deus para ser como Débora, para profetizar, para ouvir a voz de Deus e anunciar aquilo que Ele tem para falar para as outras pessoas. Começa no seu dia a dia. Começa orando pelo seu marido. Começa declarando a bênção na vida do seu marido. Começa profetizando dentro da sua casa. Começa abrindo a sua boca para declarar milagres, para declarar conquistas, vitórias dentro da sua casa. Começa abrindo sua boca para liberar a salvação dentro da sua casa, da sua família, das pessoas que estão perto de você. Comece sendo uma mulher como Débora, dentro da sua casa, conhecendo o seu marido, conhecendo os seus filhos,
orando por eles, conhecendo a fundo quais são as necessidades deles, orando, profetizando, colocando a mão sobre os seus filhos, ensinando a palavra. Nós somos chamadas a ser como Débora, profetas dentro do nosso lar, profetizas do Senhor dentro da nossa casa. Começa na igreja. Começa orando pela tua igreja, pelos teus pastores, pelos irmãos. Começa falando para as pessoas aquilo que Deus já fez na tua vida. Começa orando mais, lendo mais a palavra e falando das coisas que Deus está fazendo e já fez. Débora, ela não estava num palácio. Ela não tinha um lugar grandioso, um lugar chique, um palácio, um lugar maravilhoso, cheio de recursos, de riquezas. Não, ela se assentava embaixo de uma palmeira. Débora estava lá, num lugar simples, e lá ela ouvia a voz de Deus. Muitas vezes eu tô aqui dentro da minha casa, cozinhando e falando com Deus. Muitas vezes eu estou aqui arrumando a minha casa e Deus fala comigo. Eu ouço a voz dele. Então é no lugar simples, é no lugar que nós estamos no nosso dia a dia, que nós vamos ouvir a voz de Deus. É aqui dentro da minha casa que eu oro, que eu leio a palavra e que eu declaro os milagres que vão acontecer, porque eu preciso liberar. É o nosso papel falar das coisas que nós queremos ver acontecer. E aqui, dentro da nossa casa, num lugar simples, é onde Deus vai falar conosco. É onde Deus vai falar com você, mulher. O chamado para profetizar não depende do lugar onde você está. Não depende. Mas depende da voz que você decide obedecer. Porque dentro da tua casa, o inimigo também fala. Quando ele diz para você, não ora. Ah, essa situação tá difícil mesmo, não adianta você orar. Ah, mas você tá doente mesmo. Ah, você vai ficar doente e a situação é essa. Quando você decide, ah, mas a coisa tá difícil financeiramente, ah, os relacionamentos aqui dentro de casa, e você toma posse daquilo ali e você continua vivendo debaixo de escravidão, debaixo de miséria, debaixo de escassez. Então você tem que, no seu lugar simples, declarar a palavra de Deus. É aí que você tem que se levantar, orar, buscar, se santificar cada vez mais e obedecer ao Senhor, porque as vozes vão falar conosco, tanto a voz de Deus, que muitas vezes a gente não quer ouvir, como a voz do inimigo, que é a voz mais mentirosa, mais terrível, e muitas mulheres estão ouvindo essa voz, aceitando as derrotas, ao invés de abrir sua boca e profetizar. Então, nesse lugar simples, o chamado não é sobre lugar, é sobre quem eu quero obedecer. Que voz eu vou obedecer. Hoje, assim como Débora, Deus está levantando mulheres para fazerem a diferença. Você já notou como os dias são difíceis? Como nós temos visto tantas dificuldades no mundo? O mundo está em guerra. Nós, cristãos, estamos fazendo aquilo que é correto, estamos vivendo conforme a palavra, estamos vivendo os princípios da palavra, e o mundo quer dizer que nós somos os errados. Nós estamos fazendo a vontade de Deus, mas o mundo quer dizer que isso é errado. E lá fora as pessoas estão vivendo, fazendo, falando coisas terríveis contra a família, contra os nossos filhos, contra Deus, contra os cristãos, e eles acham que isso é certo, que nós somos os errados, e todo mundo que está contrário à palavra de Deus, aos princípios de Deus e às famílias é o que está certo. Então nós precisamos nos levantar nesse tempo, nós não podemos nos calar e achar que nós, se eu falar eu vou ser cancelado. Eu prefiro ser cancelada aqui no mundo do que por Deus. Eu prefiro servir a Deus e falar do amor de Deus e daquilo que é verdade, sem medo desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. E nós temos que temer aquele que tem poder de tirar a nossa vida e mandar a nossa alma para o inferno, e não daqueles que podem somente tirar a nossa vida. Então nós temos que nos posicionar. Mulher, é você que é chamada para pregar a palavra dentro da sua casa, para ensinar princípios dentro da sua casa, para não ter medo de ensinar o que é certo e de ensinar os nossos filhos a ter posicionamento também onde eles estiverem. Do que é certo, o que é errado. Então nós somos chamadas nesse tempo, mulheres que ouvem, obedecem e creem na palavra do Senhor. Nós vamos fazer a diferença nesse mundo. Então não espere condições perfeitas para ser usada por Deus. É para ser usada hoje, onde você está. Débora não tinha um palácio, tinha uma palmeira, onde ela se assentava. E lá a Bíblia diz que os filhos de Israel subiam a ela para se aconselhar, para juízo. E Deus falava e usava a Débora.
assim como vai usar a nossa vida. Amém? Posicione-se, mulher. Você é boca de Deus nesse tempo e precisa fazer a vontade do Senhor. Obedeça, porque é isso que Deus está esperando de nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus.